Ninguém garante. Estende, por favor, uma mão para cá. Pastor Salomão, que bênção, glória a Deus. Meus queridos irmãos, estende uma mão para cá e coloca a outra no coração, por favor, no seu. Bondoso Deus e bondoso Pai, obrigado pelo privilégio que temos de servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, por termos aqui conosco pessoas tão especiais, que amamos tanto e que nos enchem o coração de alegria, os nossos corações. Pai, que o Senhor possa usar de maneira muito especial a Keila, a pastora Keila agora, para falar conosco, e que quanto a nós estejamos também com os nossos corações e as nossas mentes completamente abertos para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que esta continue sendo uma noite muito especial, em que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Tinta de nome original. Só o Hamilton mesmo. A paz do Senhor, irmãos. Que alegria, né, estarmos juntos, uma semana maravilhosa. Essa última música, a penúltima música que o grupo de louvor cantou, Você Mudou a Minha História. Eu acho que todos nós podemos cantar isso. Acho que isso é uma realidade na vida de todo mundo aqui. Eu tenho prazer em cantar essa música, porque tem uma foto minha muito antiga. Meu pai sempre foi muito caprichoso, aquele senhor ali. E quando eu nasci, eu não lembro qual era o nome da favela, que a gente morava lá no Núcleo Bandeirante. Era Vila Esperança. E os barraquinhos eram todos de madeira. Meu pai forrou o nosso barraquinho com isopor. E tinha plantinhas, florzinhas plantadas ao redor dele todinho. E eu tenho uma foto de mais ou menos 1 ano de idade, arrancando essas florzinhas. E eu sou muito grata a Deus por quem eu sou hoje. Eu sempre conversei com os meus irmãos que aonde eu nasci e aonde todos nós estamos hoje, a gente tem que só agradecer, agradecer, agradecer. Deus mudou muito a nossa história, mudou muito a nossa vida, né? E aí hoje eu queria falar sobre as mulheres. Amo falar sobre mulheres, todo mundo sabe disso, né? Não é novidade para ninguém. Só que inicialmente eu vou começar falando com os homens, para o Milton não ficar tão bravo comigo. Porque não tem como falar sobre as mulheres se a gente não iniciar falando sobre os homens. E aí eu queria ler em Gênesis 6,18. Eu já até li esse versículo aqui na igreja, já falei com os irmãos sobre ele. É um versículo que fala muito comigo, porque para mim é o versículo que estabelece o patriarcado masculino da Bíblia, que fala o ponto que o homem deve cuidar da sua família. Gênesis 6,18. Deus está falando com Noé: mas com você estabelecerei a minha aliança. Deus está fazendo uma aliança com Noé. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A gente sabe a história de Noé, um homem justo, íntegro. E já pararam para pensar que ele poderia ter entrado na arca sozinho? Que ele era capaz? Que ele poderia ter feito essa missão sozinho? Mas aí Deus falou que ele entraria com a mulher, com os filhos e com as mulheres dos seus filhos. Toda a sua família estava debaixo da proteção de Noé. Ele tinha a responsabilidade de lidar com toda essa situação. E aí, o contexto que a gente vive hoje, no Brasil, é um contexto que eu tenho medo de criar o meu filho. Eu tenho medo do que o Levi vai enfrentar. Ontem foi o aniversário do Levi e eu não parava de pensar sobre esse assunto. É uma coisa que me assusta. É hoje o aniversário do Levi. Estão me corrigindo. É porque a gente almoçou junto ontem. Eu estava pensando sobre o que é um pai, qual é o primeiro ponto de um homem dentro de um lar? É o compromisso.
É o compromisso com a palavra, é o compromisso com o amor à família, é o compromisso com a fé, é o compromisso com o tempo, é o compromisso com o sustento, é o compromisso com o lazer, é o compromisso em trazer alegria. É tanto compromisso para os homens, gente, que chega a dar dó. É isso que a Bíblia fala. E aí, eu até falei aqui já para vocês sobre uma pós-graduação. Eu vivo procurando pós-graduação, vocês sabem, né? E eu vi uma pós-graduação numa faculdade federal. Não vou dizer qual é o estado. Olha o nome da pós-graduação. O papel do homem no feminismo é se desconstruir. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como será que foi a primeira aula? O que eles escreveram no quadro? Como desconstruir um homem? O que é isso que o Brasil está vivendo? Como que uma escola federal tem coragem de aceitar isso como pós-graduação? E achar normal, porque eu acredito que... Eu estou tentando fazer o meu mestrado, já até estou com ele pronto, só falta o dinheiro para poder terminar. Imagina se qualquer um de nós aqui, temos muitas pessoas aqui graduadas, né, mestrandas, e aí imagina se a gente chega numa universidade e fala que quer dar aula de uma pós-graduação, como construir uma família bem-sucedida. Acha que seríamos aceitos? Alguém aceitaria essa pós-graduação? Não seríamos aceitos, porque isso não se fala mais no Brasil. Porque aparentemente existe uma satisfação brasileira, mundial, em ver um homem fracassar. E em ver uma mulher ser bem-sucedida. Essa semana eu estava falando com... Eu peguei uma viagem para Lusiânia. Gente, usei 3 apostilas para fazer essa ministração, só eu mesmo, com tanto papel. E eu estava falando com o meu motorista que eu nunca me senti ameaçada por nenhum homem em ambiente de trabalho. É claro que em ambiente de trabalho tem homens que ganham mais do que eu. Esse meu motorista mesmo, ele ganha mais do que eu. Ele tem 25 anos de casa, ele tem vários quinquênios, e isso a gente sabe que agrega ao salário. Então, assim, não é por eu não merecer, é por ele ter feito muito. Compreenderam? Em nenhum momento o que a lei diz. Eu já trabalhei em tantos lugares, e em nenhum lugar eu vi algum homem ganhar mais do que eu, sendo que a gente tem a mesma função. Nunca vivi isso. Uma coisa que se fala tanto aqui no Brasil. Eu nunca vivi isso. E olha que eu estou com 47 anos, fazendo já 48. E aí, não devemos também deixar de lado a violência contra a mulher. Sabemos que ela existe, mas também sabemos que a violência contra o homem é muito grande. Eu coloquei no Google, quando eu fui fazer essa apostila aqui, eu coloquei no Google assim, violência contra leis brasileiras que protegem o homem. Aí o Google me respondeu, você está querendo dizer leis brasileiras que protegem a mulher? E comecei a pesquisar, não achei nenhuma para defender os homens. Mas tem mais de 200 em favor das mulheres. Isso não é ruim, isso é bom. Mas a gente não pode ir só numa direção. A gente tem que ser completo. Imagina se num lar a gente só cuidar das filhas mulheres. O que vai ser do seu filho homem? Imagina se só se importar com o pai, não se importar com a mãe. É preciso um equilíbrio. Aí o Caleb falou assim, mãe, mas por que você gosta de falar no Dia das Mulheres? Eu falei, porque é o único dia do ano que eu não prego sobre fé, sobre maturidade cristã. Eu posso falar sobre leis e sobre uma palavra diferenciada. Uma palavra para mostrar para a igreja o que o Brasil está passando. E aí eu queria ler com os irmãos em Isaías 32:17. Entrando no tema agora,
que é o tema sobre a mulher, a violência que realmente existe contra as mulheres. Acho que hoje a gente está sem o Roger, né? Tem problema não. E o efeito da justiça será paz. Então, se no seu lar tem justiça, ele tem paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Isso é um lar onde opera a justiça de Deus. Isso é um lar onde há segurança. E se você não se sente assim no seu lar, está errado. Então eu queria contar inicialmente a história de 3 mulheres que eu conheci. E a gente vai fazer um apanhado de o que levou a cada uma delas a tomar a decisão ou a agir da maneira que agiu. Há muitos anos atrás, eu fui fazer massagem para emagrecer. Uma amiga minha me levou para fazer massagem, nunca tinha ido, apanhei só o que paguei, larguei lá, nunca mais voltei. Fiquei com as costas toda roxa, parecia que tinha sido atropelada por um carro. Nunca mais voltei. Falei, não, isso não é para mim, não. E a gente estava muito animada e brincando muito. E a gente fez a massagem, passamos na casa dela para pegar algumas coisas. E de lá a gente ia para a casa da mãe dela fazer um lanche. E a gente estava muito alegre, igual 2 adolescentes, brincando e falando. De repente, o marido dela saiu de dentro do banheiro. A gente achava que a gente estava sozinha. Quando o marido dela saiu de dentro do banheiro, eu vi uma mudança no ar. Que nós mulheres, nós temos 8 sentidos, né? A gente sente que não é nem 6º, é o 8º. E aí eu notei automaticamente que ele não sabia que ela fazia massagem. E eu já encerrei o assunto da massagem, a gente já parou de rir. E imediatamente ele falou assim, vocês estão pensando que vão aonde? Eu nunca tinha ouvido isso, porque o meu pai nunca perguntou isso para mim, e nem o meu marido. Você está pensando que você vai aonde? Eu nunca ouvi isso. Não faz parte do nunca fez parte do meu contexto de vida, porque eu ia. Eu sempre fui para os lugares fazer as coisas que eu tinha que fazer. E aí eu me despedi e fui embora. Essa pessoa, ela estudou escondido, ela passou em concurso escondido, ela teve a vida profissional dela bem sucedida, inicialmente, fazendo tudo sem informar para ninguém, porque fazia parte da garra dela, né, de quem ela era, lutar. Ela não se permitia ficar presa. Então, por isso que ela, mesmo com tantas dificuldades, ela foi e venceu. Eu conheci N mulheres, essa aqui já é uma história de várias. Essa mulher inicial, ela sofria, na minha opinião, violência moral, psicológica e patrimonial. Porque se você é impedida de estudar, de crescer, de fazer algo que você queira, impedir o seu patrimônio, também é violência patrimonial. E a violência moral, né, já eu explico uma por uma. Essa outra mulher que eu vou falar, eu já conheci várias, mas uma em particular me chamou muita atenção, 2, aliás, em particular. Eu fui chamada pela DEAN, né, é a Delegacia da Mulher, para ajudar a fazer uma mudança. A gente normalmente faz a mudança de uma mulher em 10 minutos. Nós vamos com 2 viaturas, as viaturas com porta-malas bem grandes, e eu já saio lá de casa com sacos de lixo de 100 litros. Os policiais contêm o marido, porque normalmente a casa é do marido, e a gente tem que retirar a família rapidamente, colocar tudo dentro do saco de lixo e levar para um abrigo, né, ou para uma casa de passagem, ou para uma casa da mulher brasileira. E a delegada me falou, a mãe não vai. Você vai ter que procurar os documentos nos guarda-roupas, porque ela está muito machucada. Quem vai é uma criança de 10 anos com você.
que era a filha mais velha. E eu fui, quando eu cheguei no local que eu fui deixar essa mulher, liguei de novo para Deão, a gente que me atendeu, ele falou assim: Keila, é a 4ª vez que a gente tira essa mulher de dentro dessa casa. Ela vai voltar essa semana ainda, ela está lá. E um tempo depois eu passei na porta e realmente vi ela lá. E na minha opinião, ela estava muito machucada, mas conversando com ela, eu vi que ela já possuía sérios problemas psicológicos, devido a abusos físicos, psicológicos, abusos em geral. E quando eu converso com esse tipo de mulheres, o meu trabalho é conversar, e às vezes eu fico um dia inteiro para conseguir uma resposta. E aí, quando eu consigo a resposta relacionada ao abuso, ou físico, ou mental, ou psicológico, elas me falam a seguinte frase: mas Keila, ele só me bate quando ele bebe. Mas Keila, eu nunca vi um tapa fazer diferença na vida de uma mulher. Outra frase também que eu escuto muito: foi eu que provoquei. Essa é a 2ª mulher. E a 3ª mulher sou eu. Eu casei com 18 anos. E na época não tinha celular. A gente combinava de manhã o que ia fazer. E tinha que dar tudo certo, porque era de ônibus. Nós morávamos no Guará e estávamos congregando na PIB do Núcleo Bandeirante. E aí eu combinei com a Hamilton de ir para o culto na PIB, no culto de quarta. E fui para o trabalho de manhã e ele foi para o trabalho dele. Estávamos com 2 meses de casados, mais ou menos. E eu fui para o culto e cheguei no horário e fiquei na porta da igreja com os jovens, porque eu era dos jovens, né? Muitas vezes eu ouvia as irmãs da igreja falando que eu tinha que ir para o grupo de mulheres, e eu ficava assim: gente, mas eu não sei nem o que eu vou fazer lá no grupo de mulheres, né? E eu estava lá com os jovens e a gente nem entrou para dentro da igreja, a gente ficou lá fora conversando. E aí, de repente, as meninas falaram assim, a maioria eram minhas primas, né? Vamos para Maranata? Maranata era a sorveteria de frente. A Maranata é uma sorveteria que todo mundo que mora no Núcleo Bandeirante conhece, né? Desde a infância ela existe, acho que desde que o Núcleo Bandeirante existe. Aí eu falei: vamos, uma coisa muito natural do meu dia a dia. Na minha infância, eu tomava sorvete na Maranata quase todos os dias. Era normal eu ir na Maranata. E aí eu estava indo com 2 primas e 2 meninas da igreja, atravessando a pista para irmos para a Maranata. Nisso, o Hamilton está vindo com a marmitinha dele e uma sacolinha. Vazia. Eu senti um frio no meu estômago, como se eu tivesse aprontado alguma coisa e o meu pai e minha mãe tivessem me pegado no flagra. Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente é criança? Ai, e fiquei me sentindo mal, sabe? Eu falei, aí parei, aí falei para as meninas, falei: não vou mais não, porque o Hamilton chegou. Aí eu fui ao encontro dele e falei: olha, o culto já está acabando. Aí nós fomos para casa. Ele tinha comprado um sapatinho para mim, bem bonitinho. O outra sacolinha era um sapatinho. Porque ele sempre foi muito bonzinho, o Hamilton é muito bonzinho comigo, sempre foi. E eu cheguei em casa, eu falei com ele. Eu falei que eu nunca mais iria me permitir sentir medo dele ou frio no meu estômago. Porque ele não era nem o meu pai, nem a minha mãe. E eu era a esposa dele, nós éramos como iguais, nós éramos a mesma carne. E eu não sei porque eu tive aquela sensação. Não sei se ele me passou isso ou se eu adquiri, eu tive isso por conta própria. E aí eu quero falar com vocês sobre a diferença das 3 mulheres. A primeira mulher, ela mesma construiu a autoestima dela. Ela tinha confiança nela. Ela não precisou de ajuda externa. Ela não teve exemplos, ela não tinha apoio. Ela não tinha onde escorar para ser quem ela era.
A segunda mulher que eu falei, que eu citei algumas, elas não tinham confiança nenhuma, ao ponto de ter problemas psicológicos sérios, por falta de confiança. Eu costumo falar que todo mundo aqui está confiando na cadeira que está sentado. Essa cadeira aí já derrubou algumas pessoas aqui na igreja, viu, gente? Deixa eu avisar isso para vocês. Teve um dia que caiu pastor Geraldo para trás. Uns 3. Mas normalmente, quando a gente senta numa cadeira, a gente tem confiança que está sentando naquela cadeira, que não vai cair. Então, esse segundo exemplo de mulheres, são mulheres que não têm confiança nenhuma, que já abalou sua estrutura, que já fazem parte das mulheres brasileiras, que não têm autoestima e que acha normal. Keila, eu fiz por merecer. É triste ouvir isso. E a terceira mulher, que é o meu caso, a minha confiança veio da minha infância. Eu fui criada de uma maneira em que os homens respeitam muito as mulheres. Eu fui criada num lar com um pai que sempre me ensinou a exigir o meu respeito próprio. Meu pai tinha longas conversas comigo, e eu lembro de cada uma delas, conselhos que formaram quem eu sou, né? Então, existem esses 3 contextos. E aí, por que isso acontece? Por que existe esse tipo de mulher que sofre violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial? Por que essas coisas acontecem no Brasil? E eu queria ler com os irmãos Efésios 1, do 4 ao 5. E queria que você raciocinasse que você não é apenas uma mulher brasileira. Você é uma mulher brasileira escolhida por Deus, que tem voz, assim como eu falei inicialmente, que os homens brasileiros estão perdendo a sua voz. A igreja deve ensinar tanto o homem brasileiro a recuperar a sua voz de patriarca, como a mulher brasileira a ter a sua voz, por ter a consciência de que ela é escolhida por Deus. Aí Efésios 1, 4 a 5 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sempre que eu converso com um pai, ele fala assim: não, mas esse meu filho é adotado. Eu falo: não use esse termo comigo. Não existe a palavra, esse meu filho é adotado. Isso não existe. Existe uma certidão que você tem um filho. Lá na certidão não está escrito filho adotado. Lá na certidão está escrito filho de e fulano e ciclano. É isso que esse versículo está dizendo. Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ponto. Escolhidos. Na nossa certidão está escrito Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ponto. É isso que está escrito na nossa certidão. Conforme o bom propósito. E uma coisa que a gente tem que raciocinar é que a única... Mudar de apostila. É que eu não tive tempo de juntar tudo, gente. A única opinião que importa é a de Deus. Só que o rapaz fez minha apostila errada, aí eu descolei ela todinha. Só que aí, qual é o ponto em que a mulher brasileira se perde?
Por que que a gente se sente tão perdida às vezes? Acontecem situações, às vezes viram semanas, e a gente não se encontra e fica procurando uma saída. Parece que esse versículo não tem muito sentido. Fui escolhida, sou filha. Mas como? Entra a autoestima, confiança, não ter medo. Eu quero que você pense por um momento como está a sua autoestima. Porque a gente não pensa sobre isso. A gente atropela semana após semana sem raciocinar como estamos. Como está o seu amor próprio? A autoestima, gente, é o que você pensa sobre você mesmo, é a crença que você tem. Eu tenho uma crença de que sou capaz de dar uma cambalhota. Mentira, não sou, eu não tenho essa crença. A Laudelina tem. Já tive. Eu tenho fotos dela dando saltos e saltos. Eu tirei 10 fotos e aí fez a montagem. Eu não tenho a crença de que eu posso dar uma cambalhota. Então, eu não tenho uma autoestima de que eu possa dar saltos mortais. Mas eu tenho uma autoestima de que eu posso ajudar pessoas, de que eu posso conversar, de que eu posso fazer um bolo. Não, que eu não sei fazer um bolo. Nunca aprendi e falei para minha mãe ontem, né? Falei, mãe, eu acho que se eu fiz 3 bolos na minha vida foi muito, ainda foi de caixinha. E não me sinto culpada por isso e não pretendo aprender. Porque já tem muita coisa para mim que eu estou pensando em aprender. Então é a crença que te envolve do que você pode, do que você não pode. Isso é a sua autoestima. Ela é a crença ou a emoção. E a emoção é aquilo que eu falei. Quem declara a sua emoção? Quem vai dizer que você é capaz ou incapaz? Qual pessoa, qual exemplo, quem é que vai falar isso para você? E o mundo hoje, ele afeta a nossa autoestima propositadamente. As pessoas têm prazer em destruir autoestimas. Elas procuram meios de colocar a pessoa numa situação constrangedora, ou que ela vai se sentir mal, ou que ela vai questionar, né, sua capacidade. A gente ouve palavras duras, a gente vê revistas que nos mostram realidades que não são reais. A gente vê pessoas comentando situações surreais, e isso nos afeta a um ponto de essas falsas amizades, esses maus conselhos afetarem a nossa autoestima num grau verdadeiro, num grau que nos incomoda. E aí é que entra uma palavrinha bem simples. Chega. Porque a nossa autoestima, como nós lemos, ela vem através do nosso Pai. Foi Ele que nos adotou como filhas, como filhos. A nossa autoestima não vem de comparações. Não vem de comparações com a sua irmã. Não vem. Essa semana eu falei para o Hamilton, eu estou cansada de não ser a Keila. Ele, amor, para com isso. É tão bom você ser a Keila do Hamilton. Todo lugar que eu chego, eu me apresento como Keila. Aí a pessoa já olha assim, é a Keila do Hamilton.
Quando eu era adolescente, eu era a Keila, filha do Gomes. Quando eu era adolescente, no meio dos adolescentes, eu era a Keila, irmã da Kellen. Eu falei, gente, quando é que eu vou ser a Keila por ser simplesmente a Keila, né? Mas é porque eu sou cercada de pessoas que são demais. Então, assim, eles têm uma energia. O meu pai é amoroso demais, a Kellen é brilhante, o Hamilton é brilhante. Então, assim, quando eu entro em cena, as pessoas me associam a ele. Aí eu reclamei isso com o Hamilton, aí ele fez uma xicrinha. O Hamilton sempre tem umas ideias maravilhosas para me animar. Ele fez uma xicrinha, um azul e uma rosa. A Keila do Hamilton, o Hamilton da Keila. E nós colocamos lá no quarto, porque ele também é o Hamilton da Keila. E essas coisinhas são as histórias que nós temos. São quem nós somos. É o que aumenta a nossa autoestima. Eu sou única. Eu sou a Keila. Fale aí na sua cabeça. Eu desde criança, minha mãe me ensinou a fazer assim: Jesus, me abençoa, me cobre com teu sangue, Senhor, abre os caminhos, abre as portas, Senhor, que o meu dia seja bem sucedido. Minha mãe me ensinou a orar por mim mesma. E com a mão na cabeça, gente, com imposição de mãos. Imposição de próprias mãos, não sei se isso existe. Porque eu sou única. Você é única. A sua força, a sua fraqueza, o seu propósito. Esses dias uma mãe virou para mim e falou assim: Keila, eu queria ter qual foi a palavra que ela usou? Eu queria ter não é um propósito, eu quero fazer mais, eu queria ter feito mais, mas eu só sou mãe. Eu falei, meu Deus, isso é a melhor coisa que você poderia ter feito na sua vida. Se 100% das mulheres brasileiras pudessem ser mães, o mundo não estava como está hoje. Gente, nós que trabalhamos fora e somos mães, é um cansaço extremo, porque a gente tem que ser 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Imagina ter a possibilidade de ficar em casa e fazer um suco e preparar um bolo. Eu não aprendi a fazer bolo porque eu nunca fiquei em casa. E fazer algo pelos seus filhos e demonstrar para eles o carinho, o afeto, e ter um tempo para ler a Bíblia, e ter um tempo para estudar lá, explicar para eles passo a passo, explicar para a sua filha: filha, você é amada do Pai, porque lá em Efésios 1:5 fala isso, que ela é amada. Nós lemos agora. Explicar para sua filha que em Gênesis diz que ela foi feita à semelhança de Deus, que ela foi ali, preparada, escolhida. Depois que estava tudo pronto, viu Deus que faltava algo, e éramos nós, mulheres. Outro versículo que eu amo muito é Efésios 31. Essa semana estava o pessoal lá, tinha um homem lá em casa, eu não lembro quem era, e ele estava falando que as mulheres tinham que parar. O Hamilton me implica o dia inteirinho, gente, vocês não têm noção da carga que eu carrego. E ele estava falando que eu tinha que parar de mandar. Eu falei, não, senhor. Efésios 31 fala que a mulher, ela prepara, ela compra, ela faz, ela costura, ela paga os empregados, e ela é uma joia preciosa. Provérbios 31, né? Não vem, não. Aí o Hamilton, meu Deus, eu não consigo nem debater com essa mulher. É isso que a Bíblia fala da gente. E lá em Apocalipse fala que nós somos a noiva de Cristo. E o mais importante, em Mateus fala que nós somos influenciadoras. Nos evangelhos fala que eram as mulheres com suas fazendas, outros lugares falam com suas posses,
Mulheres com suas posses mantinham o ministério de Jesus. As mulheres foram naquele dia, lá, domingo, elas foram lá cuidar de Jesus, porque é nosso cuidar, é meu cuidar. O Hamilton, ele faz a vistoria antes de dormir, fecha todas as portas, acende as luzes que tem que acender, apaga as que tem que apagar, e eu faço uma segunda vistoria, porque eu também tenho a obrigação de cuidar, de ver se está tudo certo. Choveu, a gente levanta, vai ver se o vidro está embrulhado. Esfriou, a gente vai atrás de mais coberta para a família. Era isso que Dorcas era. Dorcas não era como Débora juíza, não. Dorcas costurava a roupa para suas amigas. No enterro de Dorcas, ninguém estava falando, chorando para Pedro, que o sapato de Dorcas era o mais lindo da igreja. No enterro de Dorcas, aquela mulherada chorou tanto por perder sua amiga, que era ombro, que remendava a roupa, que costurava, que era presente, que Pedro falou: Deus ressuscita essa mulher. E Dorcas foi ressuscitada. Porque é quem nós somos. E não adianta uma revista, uma internet me falar que eu não posso desencardir uma roupa, que eu estou sendo explorada pelo patriarcado, que eu não acredito nisso. Porque eu amo desencardir roupa. Minha mãe me deu ontem uma blusa branca e eu já separei ela para pôr no Vênus. Ao primeiro tempinho que eu tiver, a minha blusa branca vai dar uma fervidinha ali e vai ficar, ó. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby. Eu separo 10 roupas brancas, porque eu gosto. E o mundo pode dizer que eu não devo gostar disso, mas Deus me fez de uma maneira que eu sinto prazer em cuidar, em pegar uma blusa branca bem clarinha, como eu fiz semana passada, 2, aliás, e entreguei na mão da Camila. Olha, filha, tá bem branquinha. Tenho prazer nisso e não me sinto explorada, nem abusada, nem violentada. Me sinto mãe, me sinto amada. E nesse domingo, nesse dia, né, que nós estamos aqui falando sobre mulheres, e falamos inicialmente sobre os homens também, sobre o papel deles no núcleo familiar. Nós estamos aqui para entender o que Mateus fala. Somos intercessoras, somos mediadoras, somos nós. Deixa eu só procurar a palavra certinha aqui. Influenciadoras. A influência que a sua família vai ter sobre ser um cristão que compreende as leis brasileiras de acordo com a Bíblia, vai vir através de você, mulher. Eu costumo dizer que eu não fiz faculdade de teologia. Eu sentei numa cadeira e estudei. Porque a minha faculdade de teologia se chama Dona Ilná. Eu já tinha feito a faculdade dentro do meu lar, com os ensinamentos dela. Eu só peguei o diploma na escola. Porque a mãe, ela tem o papel, ela está ali para ensinar, para influenciar, para pôr o joelho no chão e interceder. Porque ela é a mediadora, ela é a cuidadora, ela que está ali, se colocando na presença de Deus. Pai, meus filhos estão aqui, meu marido está aqui. Eu falei ontem, numa igreja que eu fui pregar, que eu oro pelo Hamilton todos os dias com imposição de mãos. Ele não sabe, mas eu oro por ele todos os dias com imposição de mãos. Na hora que eu acordo de madrugada, é a hora que eu boto a mão na cabeça dele e oro. Porque
É meu papel cuidar dele. E eu sei mais do que ninguém o que ele está passando. E se eu interceder perante Deus, a minha intercessão, ela é muito, muito mais valiosa. Porque eu me compadeço junto com ele, eu choro pelos problemas dele. Sendo assim, eu queria finalizar, chamar a equipe de louvor. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você, mulher, lembrasse que você é linda, abençoada, que o seu padrão é o padrão de Deus, é o padrão que você escolheu para você. Se você escolheu ser mãe, se você escolheu ser historiadora, se você escolheu ser professora, se você escolheu ser avó, se você quer dedicar a sua vida ao Senhor, se você quer trabalhar nos locais mais difíceis, o que você escolheu, esse é o seu padrão. Não é como fulana usa o cabelo, ou o sapato que a outra gosta de usar, ou o salto que alguém usa, ou a chinelinha que todo dia a pessoa está. Cada uma tem a sua preferência. Cada mulher é única. Temos mulheres que estão o dia todo nas redes sociais, temos mulheres que não entram em redes sociais. Cada uma de nós somos únicas. E eu queria que você trabalhasse o seu padrão perante o Senhor, sabendo que o seu padrão que você escolher, tem outro ponto também. Você pode mudar, viu? A Bíblia fala, não se amolde aos padrões. Mas se o seu padrão não está, sabe, se não está legal, se aquilo que você está fazendo está te prejudicando, opa, ó eu caminhando para o outro lado, você pode mudar. Eu falo para as pessoas que eu terminei meu 2º grau com 35 anos. Porque foi quando eu resolvi estudar. Eu estava indo num rumo que eu não sabia que eu precisava estudar. E aí quando eu descobri, com 35 anos, eu mudei toda uma trajetória. E hoje eu sou conhecida, na faculdade eles me falavam a mulher dos livros. Eu sou a pessoa dos livros. Todos me conhecem pelos livros. E não tenha medo. Porque como a Bíblia fala que o Senhor sabe tudo sobre os pardais. Pode tocar então. O Senhor sabe sobre cada pardal do mundo. E aí no mesmo versículo ele fala, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu amo os meus filhos incondicionalmente. Eu amo o Hamilton demais. Eu sei que ele está perdendo cabelo, mas não tem nem noção de quantos que é por dia que ele perde, ou de quantos ainda tem na cabeça dele. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então, se o que você decidir, fala lá como Daniel falou em Daniel 10:19. Ele disse, Deus disse para ele, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Aí Deus repetiu para ele assim de novo, seja forte. Parece que Daniel não entendeu. Aí ele falou 2 vezes. Dita essas palavras, Daniel falou, senti-me fortalecido, visto que Deus me deu forças. Então se não está dando, mude, busque, lute. Seja aquela mulher que sustentou o ministério de Jesus. Seja aquela mulher que cuida. Seja Dorcas, seja Débora. Seja a mulher do fluxo de sangue, que se importava só com ela mesma, com a saúde dela, que gastou toda a sua fortuna buscando uma solução para o problema dela, porque ela queria a cura.
até lá encontrar o Senhor e receber a cura. E ninguém vai te julgar por isso, porque você é filha. Já viu algum pai falar para a filha, falar assim: não, filha, eu não quero mais saber? Não, a gente não ouve isso. A gente sempre ouve o pai falando: filha, eu estou do teu lado. A decisão que você tomar, eu estou aqui para te ajudar. Não é isso que a gente ouve? Então, vamos cantar juntos. E eu vou orar com vocês, enquanto a equipe do louvor canta. Eu queria que cada mulher orasse por si mesma. Senhor Deus, nós te amamos mais do que tudo, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama, que nós somos especiais. Pai querido, venha aumentar a nossa autoestima até o ponto, ó Deus, de conseguirmos ir e fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, entender quem nós somos em Ti, que tipo de mulher nós somos para Ti, para o reino, que tipo de mulher nós somos para o Brasil. Um tipo de mulher que não se amolda a nenhum padrão, um tipo de mulher único, um tipo de mulher bíblico.